Olá, você que está conectado aqui no Vida Moderna, no Conexão Direta, e eu vou bater um papo agora com o Flávio Xandó, que é o nosso comentarista de tecnologia automotiva. Tudo bem, Flávio? Ô Guido, tudo jóia. Espero que com você tudo bem. Vamos bater um papo hoje? Vamos, claro que vamos. Vamos bater um papo sobre tecnologia automotiva. O que você tem pra gente aí? Então, eu tive... Na verdade, o tema dessa semana foi um acidente. Por quê? Eu ainda sou das antigas, eu ainda curto ler um jornal em papel, até estimulo meus filhos a darem uma folheada. E aí, vendo o jornal essa semana, de vez em quando a gente passa ali os olhos na área de classificados e eu esbarrei com um negócio que me chamou muito a atenção. Era um anúncio, um fulano vendendo um carro, onde ele falava assim, SUV marca XYZ, não interessa, ano 2013... com ABS, BAS, câmbio CVT, ESP, ACC, EBD, HLA, HUD e TPM. Baixa quilometragem, tratar no telefone e tal. A TPM era dele ou era da mulher dele? Bom, com TPM, cara. Aí eu te pergunto, eu não entendi no mínimo metade do que está escrito aí. Duvido que um leitor de um jornal médio saiba o que é um terço dessas coisas todas. Pois é. O que você acha disso? Olha, cara, ABS tudo bem, ABS é tranquilão, né? Agora o resto que você falou aí também TPM, mas TPM tá fora de contexto, então não quer dizer tensão pré-menstrual. Então, cara, não tem a menor ideia o que você falou aí. Mas olha, o TPM é automotivo, a gente vai chegar lá. Tá. Bom, você falou do ABS. O ABS, todo mundo sabe o que é o ABS. Sabe que eu perguntei para algumas pessoas e eu vi uma pesquisa recente. Se você perguntar na rua, 30% das pessoas sabem o que é o ABS. Sei. Algumas vão dizer, o ABS é uma coisa que dá segurança. Outras vão dizer, olha, alguma coisa que ajuda a frenagem. Outro vai dizer, olha, eu sei que é uma coisa obrigatória, mas não sei o que é. Então, surpreendentemente, mesmo o ABS, que é uma tecnologia que se tornou obrigatória, muita gente ainda não sabe. E eu acho que esse é um assunto legal para a gente começar a falar dessa sopa de letrinhas toda, que é exatamente o nome que eu resolvi dar para essa nossa conversa de hoje. Sobre o ABS, vamos falar um pouco do ABS? Vamos lá, que é importante. Então, o ABS tem uma coisa legal para falar sobre ele. Primeiro, a gente tem notícia de ABS recente, né? A gente sabe que o ABS, principalmente no Brasil, se tornou obrigatório, mas já há muitos anos foi criado o ABS para uso em freio de avião. Não sei se você sabia disso. Não. E ele era totalmente mecânico, hidráulico e tal. Agora, o que tornou o ABS possível de ser utilizado em automóveis, que é exatamente uma assistência à frenagem, é toda a eletrônica, né? Exatamente toda essa parte de tecnologia, porque basicamente o que é o ABS? Você quando está andando na rua, Guido, e de repente cruza uma velhinha ou um garoto correndo atrás de uma bola, qual é a sua reação imediata? Enfiar o pé no freio. Enfiar o pé no freio com tudo, não é isso? Então, quando você faz isso, o que acontece? Invariavelmente as rodas vão travar. E quando as rodas travam, o carro vai deslizando. Isso você já viu, já deve ter te acontecido isso algumas vezes. O motorista vira passageiro, eu vou me permitir. Fala. O motorista vira passageiro. O motorista vira passageiro e principalmente quando o piso é irregular. Sim. Tem umas ruas de paralelepípedo ainda aqui perto da minha casa que na chuva é um terror. Se você pisa o pé no freio, você vai, parece que você está acelerando. Sim. Bom, então o que acontece? Eu vou me permitir falar 30 segundos de física aqui, não mais do que isso. Tá bom, pode falar. Quando nós estávamos lá no nosso segundo grau, que hoje é conhecido como ensino médio, nós aprendemos em algum momento um tal de conceito de atrito estático, atrito dinâmico. Bom, resumindo, quando você tem duas superfícies, quando elas estão paradas, o atrito para vencer é 1. Quando elas estão em movimento, o atrito é menor. Sim. Por isso que você frear um automóvel com as rodas travadas, você vai demorar mais para parar, porque o atrito é menor. E o que o ABS faz é exatamente isso. Ele fica dosando eletronicamente a força em cada uma das rodas. A hora que ele percebe, vai travar, o que ele faz? Ele solta um pouquinho o freio, deixa rodar. E ele fica dosando, até por isso é interessante, se você
calcar fundo o freio de um carro com ABS, você é capaz de prestar atenção e ouvir um clac, 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 você consegue até ouvir a atuação nas rodas. O pedal isso treme, é que faz, né? a segurança da frenagem ser ótima, porque você leva ao mínimo o espaço e o tempo de frenagem. O pedal treme, né? O pedal treme, tem alguns carros que o pedal treme, isso não é problema. Quem tem carro com ABS, isso está longe de ser problema. Ele está realmente fazendo a função dele. Eu até vou contar em outra semana, mas eu fiz há 3 semanas atrás um test drive com o novo Ka. Até a Ford nos proporcionou isso, e eu fiz um pedaço do test drive, foi feito numa estrada de terra. E eu não resisti à tentação de testar o ABS, inclusive na estrada de terra. Tá. Por quê? Porque quando você tem superfície irregular, e uma estrada de terra, você tem mais areia de um lado, você tem molhado do outro e tal. Quando você calca o pé fundo no freio e as rodas travam, a tendência é o carro virar. Sim. Porque ele vai ter mais a aderência de um lado que o outro, então é muito comum acontecer isso. O carro pode até sair girando. Sim. Ah, mas foi perfeito, eu calquei o pé lá, clac, 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 o carro parou direitinho na terra, que é um caso extremo, foi bem legal. Tá. ABS. Tá. E dessa sopa de letra aí? Que você... Ah, tem o ABD também, né? Que é a evolução do ABS, não é? Então, na verdade, existem várias coisas nessa direção da frenagem. Existe um tal de BAS também, não sei se você já ouviu falar. Não. O BAS, que esse anúncio continha, que eu até fiz questão de copiar aqui para não esquecer, ele é uma evolução do ABS no seguinte sentido. Quando dependendo do tempo de reação que você tem de frear o carro, ele percebe que aquilo é uma situação de emergência e ele assume o controle. Ele realiza... É como se você tivesse calcado o fundo do pé no pedal do freio e ele realiza a frenagem de emergência. Já tem isso, é de linha. Então, alguns, claro que esses recursos, essas siglas todas, que por sinal são péssimas, porque são via de regra abreviações que vêm do inglês, né? Mas esses recursos, eles são, em alguns carros, são de série, em alguns carros são opcionais. Por exemplo, nessa sopa de letras aqui que a gente falou, uma das coisas que nós comentamos, eu falei até dando risada do TPM, você achou que fosse brincadeira, mas o TPM nada mais é do que um Tire Pressure Monitor, ou seja, um sistema de monitoramento da pressão dos pneus. Entendi. Se você tem o hábito, eu nem sempre lembro, mas com que frequência você calibra os pneus do teu carro? Toda vez que eu coloco combustível, eu calibro. Não, então você é uma exceção que confirma a regra. Não, mas isso por quê? Porque desde que eu sempre via meu pai fazer isso. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. E você está certíssimo, até porque via de regra nós colocamos combustível uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, enfim, quem dirige profissionalmente talvez mais, mas na minha cabeça eu acabo sendo mais preguiçoso. A cada 2 abastecidas eu acabo calibrando, mas às vezes, por algum motivo, você pode ter um furo lento, né? Isso é muito comum de acontecer. Você ter um pequeno furo que ele vai perdendo pressão muito vagarosamente. Aí é importante você ter um alerta ali no teu painel para saber que o pneu está precisando de reparo até ser novamente enchido, enfim. Mas o TPM, essa foi uma sigla que me pegou de surpresa. Essa eu nem sabia. Eu até conhecia o recurso, mas não conhecia a sigla. E a sigla é gozada, né? Pelo menos pra gente. A sigla aqui. É estranha, até porque o carro fica nervoso. Exatamente. Vezes, né? Agora, uma outra coisa legal da gente comentar, né, já que a gente está passeando por essas siglas todas, existe um recurso que quem acompanha aí automobilismo, corridas de Fórmula 1, eu que sou fãzão desde os anos 70, você em algum momento ouviu falar do controle de tração. Sim. O controle de tração, a siglinha dele é o TCS, o Traction Control System. Basicamente, isso, para um carro de corrida, isso seria muito importante, embora ele tenha sido proibido, ele foi liberado, proibido, porque ele tira de um piloto profissional, um piloto aí de Fórmula 1, por exemplo, muito da sensibilidade, até torna muito mais fácil as coisas, porque o controle de tração, ele impede que você, ao acelerar,
como os motores de carro de competição são muito potentes, as rodas saiam girando em falso. Isso é fatal numa saída de curva. Só que num carro de passeio, isso também é importante. Eu vou te dar um exemplo. Anteontem, eu estava numa pequena rampa e eu tive que sair, a rua estava molhada e eu acho que acelerei um pouco mais do que devia, eu fui menos delicado do que deveria e o carro ficou patinando, demorou para sair do lugar. Já te aconteceu isso? Com outros carros, sim. Eu tenho um carro hoje em dia que tem controle de tração. Ah, bom. Então, né? Pois é. Então, mas aí prova que o negócio funciona. Funciona muito. Já aconteceu de eu ficar patinando na Manuel da Nóbrega, por exemplo, que é um subidão enorme. Subidão, né? Sim. Então, hoje em dia... E aí, quando acontece isso, o meu carro é tração traseira, no painel aparece a transferência de força para uma das rodas. Ah, entendi. Então, entendeu? Isso até é um sistema bem inteligente, porque ele não só toma conta para a roda não girar, mas ele dosa, ele distribui a força do carro em função da roda que tem melhor tração. E numa ladeira, a roda que está recebendo maior peso é a roda traseira, né? Exatamente. E a tração traseira, então ele mostra no painel, olha, está derrapando a roda direita, por exemplo, traseira, e está transferindo força para a roda esquerda traseira, né? Tá bom. Ou ele dosa, inclusive, né? saindo um segundinho das nossas siglas, vou contar um episódio que me aconteceu há muitos anos, e pelo carro você vai saber que faz muitos anos. Eu estava dirigindo um Del Rey, lembra disso? Eu lembro. Então, Ford Del Rey, tinha tração dianteira. E eu estava indo no sítio de um amigo, num churrasco, e tinha chovido muito, a estrada era de terra. E aí eu tinha uma ladeira que era muito íngreme e eu não conseguia subir. Eu ia até um certo ponto, o carro patinava, voltava de ré. Eu tentei umas 5 vezes. Falei, eu viajei 100 quilômetros pela Castelo Branco para faltar 1 quilômetro, não consegui chegar. Aí isso que você falou que o teu carro fez automaticamente, eu fiz na raça. Eu dei meia volta e subi de ré. E subiu de ré, exatamente. Porque de ré, a roda que ficou com a tração é a tração dianteira, ficou atrás e o carro subiu. Mas você não precisou fazer isso, né? Não, porque ele já é traseira, né? Então, facilita bastante, né? Facilita bastante. Já que a gente está falando de rampa, existe um outro recurso muito legal que eu testei em alguns carros recentemente, que é o assistente de partida em rampa. Você já brincou com isso? Já. O HLA, é o Hill Launch Assist. Assistente de partida em rampa. Já, ele segura o carro, não deixa ele dar aquela descida para trás, né? Então... Isso, e eu diria que isso aí é um recurso que só pode ser apresentado para o motorista depois que ele aprendeu a fazer direito. Exatamente. É que nem dar uma calculadora na mão de uma criança. Exatamente. Porque basicamente ele torna tudo muito fácil, né? Você está na subida, você engata a primeira marcha, tira o pé da embreagem. No que você tirou o pé da embreagem e tirou o pé do freio, você numa situação manual, você tem que ficar dosando o freio de mão, embreagem, acelerador. É assim que você tem que fazer, para conseguir o carro não ir para trás e colidir no carro de trás ou perder o controle. O HLA, ele deixa o carro até 3 segundos freado automaticamente e conforme o acelerador tem força suficiente para vencer a rampa, ele solta o freio para você e você nem percebe que estava numa rampa. Tudo eletrônico, né? Tudo então eletrônico. Então, por isso que eu costumo dizer que hoje em dia os carros, eles são computadores com rodas, né? Olha quantos elementos que são controlados aí por computador ou sistemas computadorizados. Não são só conforto, são itens de segurança, você não acha? Claro, total, segurança total. Você tem também o controle de... eu não sei como é que chama, de derrapagem, né? Então, esse é muito legal. É o controle de estabilidade. A sigla dele é o tal do ESP ou ESC. É o Electronic Stability Program ou Electronic Stability Control. Né? A maneira como ele funciona é muito engenhosa. Esse eu acho que é o sistema, na minha opinião, dos mais complexos que existe no automóvel, e não são muitos carros que têm isso. Se bem que o próprio Ford Ka que eu testei 3 semanas atrás, que é um carro de entrada, ele tem como opcional esse recurso. Mas o controle eletrônico de estabilidade, ele funciona da seguinte maneira. Você entrou rápido numa curva. Com a grande maioria dos carros hoje em dia é de tração dianteira, e isso tem um motivo, eu não sei se você sabe, porque o carro com tração traseira, ele tem uma grande tendência, se você abusar, a soltar a traseira. Exatamente. Mas você corrige fácil, né?
Então, mas você corrige. Quando solta a traseira, você tem que estar habilitado para fazer a correção. Você tem que esterçar para o lado oposto. Exatamente. Ou seja, exige uma certa habilidade ali. Agora, quando o carro tem tração dianteira, você entrou muito forte, você percebe que ele está saindo da curva, você tira o pé do acelerador, ele entra de novo. Ele é mais seguro nesse sentido. Só que quem gosta de dirigir com mais velocidade, ou mesmo piloto de competição, quer o carro com tração traseira, porque ele tem habilidade, ele quer exatamente provocar a deslizada para ele já apontar para o meio da curva e ir embora. Né? Agora, o controle eletrônico de estabilidade, como é que ele funciona? Na hora que o carro, por algum motivo, começou a perder o controle na curva, ele atua nos freios e na tração, dosando freio numa roda, aceleração na outra, de tal maneira a fazer o carro apontar para o lado certo. Deve ter um algoritmo danado de complexo para fazer isso, mas o negócio o que é incrível é que funciona e é um tremendo de um apoio no que diz respeito à segurança aí na condução. Eu não tive a oportunidade ainda de testar de uma forma mais intensa esse recurso, só devagarzinho, 30, 40 por hora, provocando o carro e tal. Realmente uma empresa deveria, se alguém quiser testar isso, e não recomendo que testem, como falam por aí, não façam isso em casa. Exatamente. Você tem que provocar o carro acima de um limite, isso obviamente não é seguro, então isso tem que ser feito em condições controladas, num test drive, num autódromo, mas o fato é, um veículo ter o tal do ESP ou ESC é realmente um fator de segurança bastante interessante, porque essas siglas elas vão se somando, viram um monte de letras sem sentido, mas se você souber o que é cada uma delas, você sabe o que é importante para você. Claro. Eu não dirijo rápido, isso não é importante para mim. Por exemplo, estou dando um exemplo, tá? Mas numa estrada, por exemplo, chovendo, ou então quando chove muito e joga barro na pista, numa curva, você pode estar 40, 50 por hora, você pode rodar. Pode, não. Tanto pode que, voltando ainda, remetendo esse test drive recente que eu fiz e eu estava numa estrada de terra, eu provoquei o casinho novo lá a tal ponto que a 40 por hora ele apontou a traseira. Só que foi uma sensação muito engraçada, porque esse carro tem o controle de estabilidade. E aí o que aconteceu? Ele conseguiu voltar para a trilha certa, para o caminho certo, com muito menos esforço. Eu simplesmente fiz uma leve mudança de direção, enquanto que normalmente o carro começa a sambar a traseira, você tem que ficar indo, né? Até ele parar de... Parece um pêndulo, né? E ele não, de uma viradinha, ele entrou. Então ali, numa situação forçada, numa pista de terra, muito escorregadia, eu até senti um pouquinho disso, mas eu ficaria muito tranquilo em saber que um carro que eu vou dirigir pode vir a ter um recurso desse. Claro, e esse cara é tração traseira? Não. Esse carro era tração dianteira, mas exatamente, como era uma estrada de terra e eu provoquei, e era um lugar, uma estrada ampla, grande, mas, não, aqui eu vou me permitir dar uma provocadinha, e tinha um cara da Ford no carro, então por isso que eu me permiti fazer. Sem ele não ia dar, né? Ele abonou a mim, falou, eu vou testar o controle de estabilidade, tudo bem? Eu falei, tudo bem, é só não abusar, então tá bom. Então dei uma testadinha básica, mas foi a 40 por hora, foi bem tranquilo. Tranquilo. Tem recursos também de dirigibilidade em que você praticamente não tem que fazer nada, você nem percebe que teve a correção, né? Não, então, você falou em você não ter que fazer quase nada. Um dos sistemas que te dá esse conforto é uma dessas letrinhas que a gente falou, que é o ACC, que é o Adaptive Cruise Control, ou seja, é o piloto automático adaptativo, se é que existe essa palavra em português. O que é isso? Você está numa estrada, você crava lá 100 por hora no seu Cruise Control, ou erradamente chamado de piloto automático aqui no Brasil. Sim. Né? Ele vai manter a velocidade, não importa, você está subindo, descendo, subindo, descendo. Só que, invariavelmente, uma hora você vai encontrar alguém mais lento na sua frente, né? Que vai te obrigar a pisar no freio. E quando você pisa no freio, por padrão, o piloto automático ele é desligado, para que você assuma o controle. Isso. Com o ACC, o que ele faz? Ele percebe que tem um obstáculo na sua frente, ele diminui sozinho para manter a sua segurança, e se você sair da pista, ele retoma a velocidade de cruzeiro normal. Entendi. Esse é bacana, porque o meu não tem isso, né? Então, quando eu coloco
o controle de velocidade nele, numa 23, por exemplo, que é 70, ou numa marginal, que é 90, né? Invariavelmente você encontra um cara mais lento pela frente, tem que pisar, e aí você tem que setar de novo, você tem que ir lá do lado e botar de novo para ele retomar aquela velocidade que você colocou, né? E você falou uma coisa, Guido, muito interessante. As pessoas acham que o cruise control, o piloto automático, é só para a estrada. E você acabou de me falar que você usa na cidade. Eu vou te contar uma coisa. Eu fiz um teste, foi com o EcoSport. Eu estava andando com o EcoSport aqui na cidade, estava fazendo um test drive. E usando o piloto automático na marginal, um dia eu peguei um pedacinho de Raposo Tavares, 23 de maio e tal, essas vias rápidas. O que eu percebi? Quando você motorista, está dosando o acelerador com o seu próprio pé, observando no computador de bordo, você nunca consegue ser tão econômico quanto o piloto automático. Não. Você percebeu isso? Claro. Porque ele tem a medida exata. Você sempre fica acelerando, tirando, e o nível de consumo fica variando. Invariavelmente você tem que acelerar mais. Me chamou muito a atenção. Isso é uma curiosidade, até não acho que talvez as pessoas usem tanto isso, mas me chamou a atenção que o piloto automático, por ter todos os sensores de consumo, a velocidade, etc, ele tem esse benefício adicional na estrada e com certeza na cidade também. Claro, mas eu uso pelo seguinte, para não tomar multa. Ah, bom, tá entendeu? Certo. E também para consumo, né? Por quê? Porque meu carro ele tem 260 cavalos, 6 cilindros e você não sente velocidade nele. Ah, é um perigo. Entendeu? Então, você toma... Invariavelmente, eu tomaria muitas multas se eu não usasse o piloto automático. E ele tem um outro recurso também, que é você pode... programar até 4 velocidades, que se passou daquela velocidade ele apita. É um limitador de velocidade. É um limitador de velocidade. Tem uns carros que apitam, e tem uns... se eu não me engano, esse mesmo do Eco, você podia definir o limitador, ou seja, você pode acelerar que ele não passa daquela velocidade. Não passa daquilo, então não. O meu apita, o meu ele dá um sinal sonoro, chato, e fica piscando no painel, né? Mas e vou mais longe. Esse que eu testei, que tem o limitador de velocidade, ele se acelera, ele não passa. E se você está numa descida, ele reduz a marcha para segurar a velocidade. Legal. Que interessante. Carro automático, obviamente. Claro, né? Claro, tem que ser automático, senão não tem jeito, né? Não tem jeito de fazer isso. Não. Tem jeito de fazer isso. Tem mais a gente tem mais um monte de coisas para a gente explorar. Eu vou te sugerir o seguinte: eu quero contar mais uma dessas letrinhas para vocês, e aí a gente vê como é que está o nosso tempo. Tá bom. E existe um recurso muito legal, eu falei agora de câmbio automático, né? O teu carro agora tem câmbio automático, e que tipo de câmbio automático tem? Não sei, cara, é o Tiptronic, é aquele que dá para trocar no volante a marcha também, se você quiser, não sei como é que chama aquilo, viu? Entendi. Porque alguns carros estão vindo agora com uma tecnologia que não é nova, mas ela teve que ser aprimorada para poder ser usada nos carros mais modernos, que é o câmbio automático CVT. Já ouviu falar do CVT? Já, o CVT já ouvi falar, mas não sei o que é, não. Então, o CVT é uma coisa fantástica. A sigla CVT é de transmissão continuamente variável, Continuable Variable Transmission. Que raio é isso? Quando você tem um carro automático, ele tem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Tem carro automático hoje até com 8, 9 marchas. Tem. E eles fazem isso porque quanto mais marchas, você consegue aproveitar melhor a faixa de rotação de torque, potência, enfim. Isso é um detalhe que um dia a gente conversa melhor. Mas o que é o CVT? Ele não tem engrenagens. Cada marcha é uma engrenagem com os dentinhos, e as engrenagens vão ficando maiores. É a marcha 1, marcha 2, marcha 3. O CVT é um tipo de um cone. É um cone onde corre uma correia ao longo do cone. Então, na verdade, você tem infinitas marchas. Entendeu o conceito? Entendi. Então, conforme você acelera ou desacelera, ele vai buscar na aresta daquele cone o ponto cujo diâmetro é o mais apropriado àquele que você está dirigindo no momento. Entendi. Bom, isso tudo tem muita matemática, física, mas qual é o efeito prático disso? É um carro que não troca marcha. Você não sente ele trocar de marcha. Não tem tranco, muito menos. Os carros com câmbio automático do passado davam tranco.
os tais dos automatizados também davam tranco. Hoje em dia, com dupla embreagem, praticamente não dão. Mas você até sente trocar a marcha. O CVT você não sente. E há uns 4, 5 anos eu dirigi um Honda Fit com CVT de um amigo. A impressão que dá é que você está num carrinho de golfe. Eu já dirigi um carro desse nos Estados Unidos, mas eu não sabia que era câmbio CVT. Eu cheguei lá, era o Impala. Cheguei na locadora lá no aeroporto, me jogaram o Impala na mão. Falei, nossa, Impala, existe isso ainda? Porque quando eu era meninão, existia Impala, né? Um vizinho meu tinha um Impala. E você então, tem um Impala. Possivelmente sim, Guido, porque essa tecnologia ela não é nova, ela teve que ser mudada porque os motores de carros mais simples, eles ganharam muito torque, e aí houve um momento que o CVT não era um câmbio muito bom para carros que tinham muita força, então eles tiveram que evoluir materiais e tal, mas hoje em dia posso citar 3 ou 4 aí no mercado aqui do Brasil que já tem esse tipo de câmbio e é um câmbio muito gostoso de ser dirigido. Pois é, e eu fiquei impressionado. Quando eu saí, eu não via mudar a marcha no carro. Falei, nossa, será que tá com problema isso aqui? Mas o barulho do motor era suave, tranquilo. Eu falei, não, deve ser assim mesmo, né? Isso faz uns 3 anos, mais ou menos. Olha, vou te falar uma coisa, é uma brincadeira, mas se esse carro era um V8 daqueles muscle car americanos, que o Impala é um carrão, né? Não era 6 cilindros. Então, porque esses muscle car americanos, esses V8 de 300 cavalos, eles têm tanto torque que se você tiver 2 marchas é suficiente. Então você não troca a marcha mesmo. De repente era um automático de 2 marchas, 3 marchas. Não, eram 6 cilindros. Ele tem tanto torque que você vai embora, entendeu? Não, era impressionante. Você pisava, você dava um tranco no banco. Era impressionante. Mas não mudava, não sentia mudar. Parecia carro elétrico, parecia carro de parquinho. Então, foi o que eu te falei, a sensação de dirigir um carro com câmbio CVT é um carro de golfe, porque você acelera, porque o motor elétrico, fazendo uma analogia, a gente vai conversar melhor sobre isso, ele tem torque máximo em rotação zero, então sempre tem máxima força. No CVT, você pisou fundo, ele, joga lá para cima. O cone no maior diâmetro te dá maior força conforme você vai desacelerando. Eu acho um uso brilhante da tecnologia, mas aí eminentemente mecânica e atualmente, óbvio, com a ajuda da eletrônica para fazer funcionar isso direitinho. Eu até imagino que é uma tendência, viu? Os câmbios automáticos dos carros, eles estão, por um lado, evoluindo com maior número de marchas e dupla embreagem, que deixa tudo muito mais suave e tal, mas uma outra linha de evolução é a linha do CVT, que eu acho muito interessante, acho muito agradável. Quem ainda não experimentou, vale a pena experimentar não só o CVT, mas essas letras todas que a gente está comentando aqui. Pois é, e essas letras todas, Flávio, nós vamos ter que deixar para outra conversa, porque o nosso tempo, faltam 2 minutinhos para terminar aqui. Não tem problema. Eu vou fazer o seguinte, um resumo disso que a gente falou, eu vou depois, na hora de divulgar a versão offline do programa, eu vou colocar um link para alguém que queira ver um pouco mais em detalhe essa sopa de letrinhas toda, e eu agradeço aí a oportunidade de estar com você, Guido, conversando, tá com o nosso espectador, o nosso ouvinte. A gente sabe que tem gente que às vezes não tem tempo de ver o podcast, deixa tocando e fica só ouvindo o que a gente está falando. Exatamente. Também tem gente que faz assim, Faz. Então tá bom, grande prazer. A gente volta na semana que vem com uma continuidade desse assunto e mais alguma coisa. Tá bom. Te agradeço essa semana aqui, Flávio. Até semana que vem. Grande abraço. Tchau, tchau. Outro, tchau. E você que está conectado aqui no Vida Moderna, continue por aqui. O endereço é www.vidamoderna.com.br. Passa lá no YouTube, inscreva-se no canal, é youtube.com/canal Vida Moderna. Passa no Facebook, curta a página, é facebook.com/canal Vida Moderna. E o Twitter é o twitter.com/canal Vmoderna ou simplesmente @Vmoderna. Tchau!